O mecanismo de ação da anfotericina B consiste na ligação desse antifúngico com componentes lipídicos que estão presentes na membrana celular da maioria dos fungos, que é o ergosterol. E a partir do momento que ele liga-se ao ergosterol, ele forma estruturas, com ligações, formando um verdadeiro túnel, que a gente chama de um canal. E essa estrutura de canal que se forma na membrana faz com que ocorra a saída, o efluxo de íons muito importantes para a célula, e sem esse gradiente único a célula acaba morrendo, e é por isso que a anfotericina B é um antifúngico fungicida. Então aqui uma microscopia eletrônica mostrando a estrutura fúngica normal, depois aqui a estrutura fúngica que foi submetida à ação da anfotericina B, mostrando a destruição da porção interna aqui compatível com a membrana celular. E aqui uma outra imagem mostrando que um controle positivo de um fungo filamentoso, seguido da diferença entre a ação da anfotericina B, um antifúngico fungicida, comparando aqui com o azólico, o fluconazol, que é um antifúngico fungistático, mostrando a diferença, a capacidade de destruição da anfotericina B em relação aos azólicos. A anfotericina B é um antifúngico que tem um amplo espectro de ação. Então é um antifúngico que tem ação contra fungos filamentosos, aspergilos, o que não tem no fluconazol, contra as diversas espécies de cândida, para os fungos endêmicos, Cryptococcus neoformans, coccidioide, histoplasma, blastomyces, para também outros fungos que acometem os pacientes neutropênicos febris, mucormicose, que é os zigomicetos, fusariose, cedosporíase, tricósporon. Então ele é realmente um antifúngico que tem um amplo espectro de ação, o que não é albergado por a maioria dos outros antifúngicos, com exceção dos novos azólicos que vão chegar no mercado. Essa é a nossa realidade atual. Nós temos basicamente 3 formulações de anfotericina B. Primeiro a clássica, a deoxicolato, a qual a estrutura ela é infundida de uma forma isolada, como a sua forma molecular isomérica ou oligomérica. E o que nós temos diferente são as formulações lipídicas da anfotericina B. E o que acontece? A colocação, à disposição de componentes lipídicos à molécula da anfotericina B permite que seja mudada as características farmacocinéticas da droga, uma melhor distribuição da droga para os tecidos, ao mesmo tempo que ele confere menor toxicidade, seja toxicidade de infusão, assim como toxicidade renal. Isso se dá às custas de que a ligação do componente lipídico diminui a distribuição da droga na primeira fase após infusão, levando menos anfotericina B pura para o rim, promovendo menor lesão renal. Sem falar que, de acordo com a formulação, permite maior concentração sérica ou maior distribuição para os tecidos. Então, isso faz com que aumente a capacidade de lipofilidade da droga, permitindo uma melhor penetração pelos tecidos, principalmente o sistema retículo endotelial. E as formulações que nós temos atualmente no mercado são duas. A anfotericina B lipossomal, cujo nome comercial é o Ambisome, que é uma estrutura que na realidade, quando você faz a diluição em água, componentes de fosfoglicerol se organizam no momento que entra em contato com a água, na forma de estruturas que nós chamamos de lipossoma, que é essa camada, esse invólucro lipídio, onde está conectado a várias moléculas de anfotericina B. E a nossa outra apresentação, que é o que a gente chama de complexo lipídico, onde no momento em que ocorre a colocação de água, ele se liga, a anfotericina B se liga a componentes de
glicolipídios, né? E isso faz com que construam-se estruturas lamelares, e essas estruturas lamelares vão se ligando umas às outras, formando complexos, né? Por isso que a gente coloca então a anfotericina B complexo lipídico. Então são diferenças estruturais, permitem diferenças de tamanho que vão conferir, né, diferenças farmacocinéticas das drogas em relação à anfotericina B deoxicolato. Sempre quando a gente pega alguns artigos de revisão de anfotericina B, sempre vem uma colocação, né? Pouco se sabe sobre a farmacocinética e farmacodinâmica. Isso não é verdade, né? Se sabe bastante. A gente sabe que é uma droga que tem uma distribuição pelos tecidos variada, depois nós vamos explicitar um pouquinho mais sobre isso. A anfotericina B pura, ela tem uma alta ligação proteica e uma meia-vida longa, tá? Obviamente que quando você tem componente lipídico, ela perde essa capacidade de ligação proteica, porém a meia-vida dela é longa, às custas dessa ligação com os lipídios. Então a gente pode ter aí concentrações de anfotericina B, seja lipossomal ou complexo lipídico, durante vários dias, até uma semana. Tanto que em algumas situações a gente pode fazer profilaxia, né, antifúngica com dose semanal, que em tese pode ser seguro, né, embora isso não tenha validação em estudos clínicos. É uma droga que não tem metabolização hepática, portanto ela não tem interação em relação a outros medicamentos nessa questão. E a eliminação ela não é eliminada pelo rim, a eliminação renal ela é muito lenta, ela se dá às custas de parte de excreção biliar e a outra parcela por excreção, por difusão pelos tecidos. Então ela se perde nos tecidos, tanto que tem estudo mostrando que biópsia renal, após 1 ano de ter usado a anfotericina B, ainda tem droga presente lá no rim. Malefícios dessa droga, né? Então é uma droga que tem risco, a infusão muito rápida pode ter parada cardíaca, a infusão muito rápida na formação de oxicolato faz hipotensão, febre, calafrios, tromboflebite, né, se infundido em excesso periférico, distúrbios hidroeletrolíticos, hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia. O maior temor das anfotericinas, né, que é a toxicidade renal, e que pode ser agravada quando você tem uma interação com outras medicações nefrotóxicas, como polimixina e aminoglicosídeos, aumentando o efeito nefrotóxico. Mas não que exista uma interação direta entre as drogas. As formulações que nós temos, elas vão apresentar características farmacocinéticas diferentes. Então vocês vejam que, por exemplo, a formulação de oxicolato, ela não tem um pico de concentração muito alto. Ela tem o que a gente chama de área abaixo da curva, isso é, a concentração sérica em relação ao MIC de um fungo razoável, tá? E um volume de distribuição ruim. Por outro lado, nós temos a anfotericina B lipossomal, que apresenta uma concentração de pico alta, é uma droga que fica presente durante muito tempo na corrente sanguínea em níveis séricos elevados. Por outro lado, ela tem um muito baixo volume de distribuição. E, em comparação com o complexo lipídico, tem uma característica inversa. O complexo lipídico não faz um pico de concentração da droga, mas ele tem um volume de distribuição amplo, o que favorece a penetração em alguns tecidos. Tá? Então, diante disso, né, aqui tem 2 estudos, 2 tabelas mostrando aí o artigo do Meta e o outro do Dubon, colocando as diferenças nas drogas em relação à penetração tecidual. Então vocês vejam que nós temos aqui uma droga que tem uma predileção maior por pulmão, como por exemplo o ABO7, e uma droga que tem uma melhor concentração sistema nervoso central, que é o caso o Ambizon. Essas aqui são as indicações em bula da anfotericina B. Então vocês vejam que as indicações são amplas, né? Mucormicose, aspergilose, esporotricose, candidemia, endocardite, candidíase esofágica, articular, urinária, histoplasmose nas suas diversas formas, meningites fúngicas, aspergilos, cândida, cripto, candidíase mucosa,
esporotricose também nas suas formas. Tá? E o que eu vou colocar a partir de agora para vocês são as colocações que são feitas pelos principais guidelines, principalmente da Infectious Disease Society of America. Vou falar também de um dos guidelines europeus e o que temos de evidência e quais são as sugestões que os guidelines fazem em relação ao tratamento das principais infecções fúngicas. Esse aqui é um dos mais antigos e o primeiro que eu vou colocar. Para nós lembrarmos de esporotricose, nós temos diversos casos no estado do Rio de Janeiro, temos casos no Paraná também, que pode ser uma forma cutânea, não complicada, mas nós vemos casos de forma disseminada, pulmonar, meningite, em pacientes imunocomprometidos. E a indicação, pelo guideline da IDSA, é que a droga de escolha seriam as anfotericinas, as formulações lipídicas da anfotericina B. Eles colocam o nível de evidência B3, tá? E a formulação de oxicolato, ele coloca como o mesmo nível de evidência. Mas essa aqui é a frase que eles colocam. A anfotericina B deoxicolato, ela poderia ser usada, mas ela não é preferida por esse painel de experts. É uma opinião deles que provavelmente está relacionado a menos eventos adversos das formulações lipídicas em relação à anfotericina B deoxicolato. Porém, não existe nenhuma evidência, estudos clínicos, mostrando que isso seja uma verdade em relação à resposta terapêutica. Não existe diferença. Tanto que aqui um search no PubMed mostrou 2 trabalhos quando eu pus drogas como complexo lipídico e lipossomal para tratamento de esporotricose. Então nós temos poucos dados de estudos clínicos controlados justificando superioridade de uma anfotericina B em relação a outra. Em relação à histoplasmose, para as formas pulmonares graves, tá, a indicação do consenso é da formulações lipídicas de anfotericina B, a B7 ambisome. Tá, e ele coloca aqui a anfotericina B deoxicolato para aqueles pacientes que têm um baixo risco de nefrotoxicidade. Me pergunta, o que é baixo risco de nefrotoxicidade? Isso não fica claro no guideline. Ele coloca essa frase solta e mais para frente eu vou fazer algumas considerações em relação a risco de nefrotoxicidade. Para a histoplasmose sistema nervoso central, formulações lipídicas de anfotericina B, tá? E para a forma disseminada, eles colocam que é a anfotericina B lipossomal, o ambisome, a droga de escolha. Tá? Porém, no próprio guideline, eu coloquei aqui uma foto da sugestão, eles colocam que o complexo lipídio também tem sido usado para o tratamento de histoplasmose disseminada e ela pode ser preferida por alguns, devido ao menor custo da droga. O custo do ambisome, ele é um custo elevado e quando comparado com o ABL7, a gente pode ter aí, se usar uma dose de 3 mg por quilo, um preço de mais da metade do custo. E obviamente essas duas terapêuticas, ambisome e ABL7, têm valores muito maiores do que a formulação convencional de oxicolato. E no que ele se baseou para dizer que a anfotericina B lipossomal seria a droga de escolha, embora não haja diferença com a ABL7? É um estudo do Johnson que ele mostrou que em pacientes com HIV e histoplasmose disseminada, aqueles que receberam anfotericina B lipossomal tiveram maior sobrevida e uma resposta clínica mais rápida, com diferença estatística e conferindo aí as formulações lipídicas como drogas de escolha para o tratamento da histoplasmose em pacientes com HIV. E aí vem aquela questão, esses preferidos, mas nós temos alguma publicação. Então esse trabalho, 2005, publicado no CID, do John Perfect, ele fez uma revisão de todos os casos de micoses sistêmicas que não fosse causadas por aspergilos no centro que ele trabalha, e ele verificou que 25 pacientes que tinham histoplasmose disseminada, 21 deles apresentaram cura com o ABL7. Então colocando aí mais uma situação onde o ABL7 pode ser uma droga segura no tratamento da histoplasmose disseminada. Em relação à fusariose é uma infecção muito grave em pacientes imunocomprometidos, geralmente pós-transplante de medula.
é um fungo que apresenta uma mortalidade extremamente alta, embora o diagnóstico seja fácil, facilmente cultivável no sangue, as lesões de pele, lesões em alvo são facilmente identificadas e a cultura das lesões também pode vir positiva para esse fungo. O tratamento ele é uma catástrofe e as anfotericinas elas têm sido colocadas como droga de escolha para o tratamento. O fato é que nós temos poucas publicações em relação às formulações lipídicas. Coloca-se que a anfotericina B-deoxicolato é a que tem maior histórico, né, de utilização, mas a gente na prática, considerando o paciente transplantado, a gente tem usado as formulações lipídicas para o tratamento da fusariose e ocasionalmente associando drogas no paciente que está num estado muito grave ou que a gente verifica não melhora clínica após a introdução da anfotericina B isolada. Tá? Nós não temos guidelines para a fusariose, nós temos publicações, revisões, estados da arte sobre a doença, mas nenhum consenso. Em relação à candidíase, candidemia em especial, no paciente não neutropênico, as equinocandinas são drogas que vieram para ficar no tratamento da candidemia no paciente grave em terapia intensiva, e o IDS ainda coloca para infecções não graves possibilidade de usar o fluconazol. E ele coloca que as formulações lipídicas ou deoxicolato você vai usar se não tiver equinocandina, se você não tiver o fluconazol ou intolerância a uma dessas duas drogas. Então fica como terceira opção as anfotericinas. Já no paciente com candidíase invasiva e neutropenia, ele coloca como nível de evidência qualquer droga, que seja formulações lipídicas, vôrico e equinocandina. Tá? Geralmente esses pacientes não recebem fluco para terapêutica, uma vez que boa parte deles já se expôs a fluconazol para profilaxia, então acabam ficando aí vôrico, equinocandinas e as formulações lipídicas daí, para tratamento de candidíase invasiva em pacientes imunocomprometidos por neutropênicos. A anfotericina B-deoxicolato não é indicada, e a gente só coloca quando não houver disponibilidade de nenhuma das três drogas citadas. Esses aqui são os estudos antigos, colocando uma superioridade de resposta terapêutica da anfotericina B em relação ao fluconazol, porém nenhum dos estudos mostrou uma superioridade de resposta em relação à mortalidade. E por isso que durante muitos anos o fluconazol tem sido a droga de escolha, até o aparecimento das equinocandinas, por menos eventos adversos e não mostrar diferença na mortalidade. E a anfotericina B ela ficava como opção para casos mais graves, pacientes com risco de infecção do sistema nervoso central, endoftalmite e mesmo endocardite, devido à ineficácia do fluconazol nessas situações. Com o aparecimento das equinocandinas, a gente viu que houve diferença de resposta terapêutica em relação ao fluconazol, da nidolafungina, mas sem diferença na mortalidade. A mortalidade foi identificada num subgrupo de pacientes, mas comparação direta, mortalidade de fluconazol e as equinocandinas não teve diferença nesses estudos originais. Então o panorama ficou esse, As equinocandinas, a casmofungina, nidolafungina, micofungina, superioridade clínica em subgrupos e com poucos efeitos colaterais ficaram como as drogas de escolha para tratamento de candidemia em pacientes neutropênicos e não neutropênicos. Ficando aí as anfotericinas, a formulação lipídicas, como opcional. Esse aqui é um trabalho publicado ano passado, muito interessante, e ele faz uma crítica sobre os guidelines de manejo das candidemias, comparando a DSA com o guideline canadense, o brasileiro, o europeu do SCIMID, o alemão, e ele mostra aí que, apesar de tanto estudo controlado, clínico, os consensos, eles acabam sendo diferentes de escolha de drogas. Então, por exemplo, o IDC coloca a equinocandina para pacientes graves, já o brasileiro e o europeu de cara equinocandina, não se discute, fluconazol é a segunda, terceira opção. E como droga alternativa às equinocandinas, fica aqui
o fluconazol e as formulações lipídicas, né? Com exceção da IDSA, que ainda coloca deoxicolato como uma opção, tá? O guideline canadense, alemão, europeu e o brasileiro fluconazol ou formulação lipídica. Anfotericina B, deoxicolato não entra nesses novos guidelines, tá? Criptococose, né? Guideline de 2010, né? Está em atualização. O guideline de candidemia, né, da IDSA também está em atualização. Qual que é o panorama atual? A anfotericina B-deoxicolato ainda no guideline é colocada como primeira opção junto com flustosina para tratamento da meningite nos pacientes com HIV, né? Então esse é um trabalho antigo, publicado no New England, nível de evidência A1, e as formulações lipídicas ficam como alternativa para pacientes que já desenvolveram insuficiência renal ou para aqueles que têm risco de desenvolver insuficiência renal aguda com essa droga. Nos pacientes que não podem usar a formulação de deoxicolato, você não tiver 5-flustosina, aí você pode usar a anfotericina B, formulação lipídica, sozinha, mas aí por tratamento de 6 semanas, e não 2 semanas quando você tem anfo B com 5-flustosina. Tá? O uso de fluconazol isolado não é muito bem recomendado, considerado aí fazer doses de 1.200, 1.600 miligramas ao dia, né, e um controle helicórico bem rigoroso. Já para pacientes transplantados, tá, o tratamento da meningite aí é com formulações lipídicas de anfotericina B. Não está recomendado a anfotericina B deoxicolato pelo risco de perda de enxerto. Então vocês vejam aqui das formulações lipídicas, né, tanto lipossomal quanto complexo lipídico, são as drogas aí como alternativas à anfotericina B deoxicolato, né. Lembrando aqui a questão da dose, anfotericina B lipossomal 3 mg por quilo, e o ABL7 daí para o sistema nervoso central a gente pode utilizar 5 mg por quilo. Tá? Já para os pacientes não imunossuprimidos, as indicações são as mesmas. Tá? E aqui em pacientes transplantados, lembrando então, né, que a anfotericina B lipossomal ou complexo lipídico, ABL7 ou Ambisome, são as drogas de primeira opção. Eu coloquei lá na primeira parte da apresentação, questão de farmacocinética, né? Então, o ABL7 tem a melhor penetração pulmonar, o Ambisome melhor penetração do sistema nervoso central, mas, né, esse trabalho do John Perfect, ele fez um modelo experimental de cripto e ele colocou que para meningite criptocócica e candida disseminada, você pode utilizar o ABL7, né, desde que você utilize uma dose para sistema nervoso central de 5 mg por quilo. Esse aqui é um outro trabalho, né, publicado no grupo do Texas, em pacientes com HIV, comparando com a anfotericina B deoxicolato, o ABL7, mostrando eficácia terapêutica, segurança e menos nefrotoxicidade do que com a anfotericina B deoxicolato. Tá? E aqui a questão da neurocriptococose em pacientes transplantados, órgãos sólidos e medula, mostrando que a sobrevida desses pacientes com formulação lipídica foi superior em relação aos pacientes com anfotericina B deoxicolato, 20% maior a sobrevida. Por isso que são as drogas de escolha para isso. Em relação à mucormicose, nós não tínhamos até esse ano nenhum guideline. Nós tínhamos um joint, foi publicado em 2010, um fórum sobre mucormicose na Europa, mas esse ano saiu as recomendações de tratamento de mucormicose, zigomicose, e assim, fiquei um pouco na dúvida em relação às indicações, porque ele coloca para o sistema nervoso central anfotericina B lipossomal, 10 mg por quilo dia, e ele coloca que o nível de evidência A, quer dizer, bom nível de evidência, com qualidade 2, quer dizer, séries de casos, mas no comentário ele coloca como referências modelo animal. E aí, quando você vai para a doença do fora do sistema nervoso central, que muitas vezes é quadro pulmonar, e só sinusal sem comprometimento do sistema nervoso central, a anfotericina B complexo lipídico seria a escolha.
Aí aqui ele coloca como casos clínicos. Então fica na dúvida se é baseado em modelo animal, que ele preferiu isso, ou se realmente é por questões de farmacocinética das drogas. Tá? Tanto que esse aqui foi um modelo em camundongos de mucormicose pulmonar, mostrando superioridade do ABL7 em relação ao ambisome no clearance de fungos, tá, que estavam infectando o pulmão. Então, após 24, 72 horas, né, 72 horas de tratamento com o ABL7, né, vocês vejam que houve um clearance de fungos bem maior do que os pacientes que foram os camundongos que foram tratados com ambisome, dando reforço àquela questão de maior penetração do ABL7 no pulmão. Aspergilose invasiva. O tratamento da aspergilose invasiva, após aquele estudo publicado no New England comparando vôrico com anfotericina B deoxicolato, mostrando maior sobrevida nos pacientes com voriconazol, tornou-se a droga de escolha, e as formulações lipídicas de anfotericina B, ABL7 e ambisome, acabaram ficando como drogas alternativas. Essa aqui é a apresentação do guideline, voriconazol como primeira opção, e as formulações lipídicas ficam com drogas alternativas, então seja a anfotericina B lipossomal ou o complexo lipídico, ficam como drogas opcionais. O problema é que essa questão do opcional não fica bem clara, provavelmente por eventos adversos, pois não temos trabalhos que comparem as drogas e mostrem superioridade do vôrico em relação às outras drogas. Vocês vejam aqui, eu recebi esse slide do Thomas Walsh que compara a anfotericina B convencional com formulação lipídica, vôrico com lipídica e caspo com lipídica, mostrando respostas muito semelhantes, respostas terapêuticas semelhantes. Então fica aí aquela questão, será que realmente o vôrico é superior? Talvez menos eventos adversos. E ele joga ali anfotericinas, formulações lipídicas. Qual que será que é melhor? ABL7 ou ambisome? Do ponto de vista de estudos clínicos comparativos, nada concreto dizendo superioridade de uma em relação à outra para a aspergilose invasiva. Nós temos um outro modelo também em camundongo, publicado pelo mesmo autor, o Lewis, onde ele coloca aqui a anfotericina B, o complexo lipídico, ABL7, também apresenta melhor clearance de fungos do que o ambisome, corroborando aí com a ideia de que a droga tem uma maior concentração pulmonar do que o ambisome. Anfotericina B é uma droga que apresenta níveis variados de nefrotoxicidade, variando entre 30% até 60% de nefrotoxicidade. E a insuficiência renal aguda é uma situação que pode aumentar a mortalidade dos pacientes em até 50%. E aí vem estudos de farmacoeconomia querendo justificar que o custo da insuficiência renal supera os custos com as formulações lipídicas. Então, nós temos estudos internacionais mostrando isso, mas no Brasil a gente tem uma falta de estudos desse tipo, até porque o preço do nosso paciente é diferente do preço do paciente do hemisfério norte. E eu queria reforçar que nos guidelines eles colocam, para pacientes com risco de insuficiência renal, trocar a anfotericina B deoxicolato para formulações lipídicas, ou uma alternativa. E aí vem a pergunta, quem? Então isso não está claro. Diante disso a gente tentou fazer um levantamento no nosso hospital, foram 137 pacientes que usaram anfotericina B deoxicolato, e a nossa pergunta era, quem que é o paciente que faz insuficiência renal? Avaliamos diversos parâmetros, associações com drogas, diversos dados clínicos, comorbidades, medicamentos, e para nossa tristeza nós não encontramos nenhum fator de risco que aumente insuficiência renal. Lembrando aí que a nossa taxa de insuficiência renal foi de 50%. Portanto, eu não posso predizer quem que é o paciente que vai fazer insuficiência renal. Eu não sei quem vai fazer insuficiência renal. Então como que eu posso dizer que esse é o paciente que vai ter insuficiência renal? Eu não tenho essa resposta para dar. O que eu tenho, que talvez seja interessante,
é trabalhar com não insuficiência renal. Mas quem que é o meu paciente que vai fazer insuficiência renal e vai se tornar um paciente crônico? Porque essa é uma das minhas preocupações, né? 15% dos pacientes que usaram anfotericina B deoxicolato foram para hemodiálise, né, por insuficiência renal aguda. E desses, 10%, né, acabaram precisando ir para diálise crônica, por insuficiência renal crônica. Então vocês vejam a situação que essa droga pode levar. Então, esses aqui foram os dados publicados por um estudo do Öztürk na Turquia. E aqui eu fiz um teste, né, de custo da diálise, custo das drogas. Então, um paciente nefropata crônico que precisa de diálise, ele vai custar 35 mil por ano só de diálise. E a pergunta é quantos anos que ele vai ficar dialisando? Aí vem a questão, será que não vale a pena investir em drogas menos nefrotóxicas para esses pacientes? E o que eu acho que é interessante é determinar fator de risco para insuficiência renal crônica. Então o que nós temos, né, da literatura? Idade avançada, então diabetes mellitus, disfunção renal prévia, gravidade da insuficiência renal e albumina baixa. Então esses são os fatores que eu acho que nós devemos estar alerta, que justificaria a utilização das formulações lipídicas quando eu precisasse usar anfotericina B no meu paciente. Porque esse é o paciente que vai ficar crônico, esse é o paciente que vai trazer custo para o sistema de saúde, né? Então acho que esse é um grupo para a gente investir. E quando nós comparamos as anfotericinas, formulações lipídicas de anfotericina B, tá? A que conclusão nós podemos chegar em relação à nefrotoxicidade? Uma delas é superior à outra. Um dos primeiros estudos publicados no CID, comparando essas drogas, colocou que o Ambisome ele tinha menos nefrotoxicidade do que o Abel-7. Então, um estudo publicado pelo Wingard em 2000. Né? E isso não foi acompanhado por outras publicações, né? Então, esse estudo espanhol mostrou que a nefrotoxicidade da droga ela é extremamente baixa, não batia com os dados do Wingard. Esse outro estudo comparando o Ambisome com o complexo lipídico, o Abel-7, mostrou nenhuma diferença na taxa de insuficiência renal. Inclusive, mostrou um aumento de bilirrubinas, né, uma hepatotoxicidade maior com o Ambisome. Né. E, curiosamente, ele fez um estudo clínico controlado de pacientes neutropênicos febris, onde ia ser introduzido o antifúngico. Então ele randomizou um grupo para Abel-7, outro para Ambisome, e mostrou taxa de sucesso, né, resposta clínica superior com o Abel-7 em relação ao Ambisome. Né. E dos que completaram o tratamento, aqueles dados eram intention to treat, né, então todos os pacientes que tomaram pelo menos uma dose entraram nesse cálculo estatístico. E nos pacientes que completaram o tratamento, né, aqueles que não tinham cultura positiva para fungo, não tinham um diagnóstico definido, a taxa de resposta clínica foi superior com o Abel-7 em relação ao Ambisome. Então foi um trabalho bem curioso. E essa revisão do Torrado, né, o pessoal de Madrid, colocava inclusive que a formulação, o complexo lipídico, né, ele tinha maior risco de hepatotoxicidade devido à melhor penetração tecidual, maior absorção pelos macrófagos hepáticos e esplênicos, né. Mas aí o estudo comparando o Abel-7 com o Ambisome mostrou o contrário, né, mostrou um aumento de bilirrubinas, né, no grupo do Abel-7, estatisticamente significativo, em relação aos que usaram o Abel-7. Diante dessas questões de nefrotoxicidade, um diz que tem, outro diz que não tem, né, foi publicada uma meta-análise em 2010, comparando todos os estudos que avaliaram nefrotoxicidade de anfotericina B lipossomal com complexo lipídico, o Abel-7 versus o Ambisome. Então foram selecionados 8 estudos,
E desses 8 estudos, tá, na meta-análise, chega-se à conclusão de que o ambisome tem menos insuficiência renal. Porém, quando se exclui o trabalho do Wingard, tá, todos os outros estudos mostram que não há diferença de nefrotoxicidade para uma droga sobre outra. E é por isso que eles colocaram nessa meta-análise essa separação. Porque o trabalho do Wingard, ele vai contra a maioria dos outros trabalhos, e isso não faz diferença em relação ao N. E a gente sabe que na medicina, um dos vários conceitos importantes em epidemiologia, quando você vai avaliar um tratamento, uma prevenção, dados como plausibilidade, quer dizer, aquilo ali, existe uma explicação para aquilo ali ocasionar. Então, existe uma explicação científica por que uma droga seria mais nefrotóxica do que a outra, né? O segundo ponto, existe algum modelo animal, né, mostrando que isso aconteça mais do que o outro? Outra questão, os estudos, todos eles mostram uma mesma tendência, né? Então isso é um conceito básico de epidemiologia. E era isso aí que eles queriam colocar. O estudo de Wingard não acompanha a maioria dos estudos. Então, vamos dizer assim, isso aqui é um viés, talvez, de publicação, um viés que a gente não sabe explicar muito bem, mas os outros 7 estudos mostraram não haver diferença nenhuma do ABO7 com o ambisome. Tanto que aqui a conclusão da meta-análise, né, eles colocam aqui, a nossa meta-análise levanta questões sobre o conhecimento prévio de nefrotoxicidade do ABO7 e do ambisome. Além disso, nenhuma diferença conclusiva de resposta e desfecho tem sido relatada em pacientes com infecção fúngica invasiva tratados com ABO7 ou ambisome. Desta forma, as evidências acumuladas até o momento sugerem que ambisome ou ABO7 podem ser administrados para pacientes imunocomprometidos para o tratamento ou profilaxia de micoses invasivas com eficácia e segurança comparáveis. Então, em resumo, mucormicose, a anfotericina é a droga de escolha, formulações lipídicas são as drogas preferidas pelo painel. Coloco aqui a questão do ABO7 ter melhor penetração tecidual pulmonar, maior ação fungicida, né, no pulmão. Aspergilose invasiva, vôrico é a droga de escolha, formulação lipídica são segunda opção. A ambisome e a ABO7 não foram comparados, mas o ABO7, estudo em animal, mostra maior atividade fungicida no pulmão do que com o ambisome. Cripto sistema nervoso central, anfotericina deoxicolato é a droga de escolha pelo guideline. As formulações lipídicas são equivalentes, menos nefrotóxicas, tá? Tem resposta terapêutica equivalente. Apesar do ambisome ter melhor penetração no sistema nervoso central, o ABO7 se mostrou como uma droga segura. Resposta terapêutica equivalente à anfotericina B-deoxicolato, que é a droga de escolha. Então, fica aqui a colocação que as duas drogas podem ser utilizadas com segurança. Para histoplasmose disseminada, formulações lipídicas são a droga de escolha. ABO7, resposta semelhante ao ambisome, mais barata. Equinocandina são as drogas de escolha para tratamento das candidemias. Tá? Anfotericina fica como droga alternativa quando há sistema nervoso central comprometido, endoftalmite, endocardite, dando aí a preferência para formulações lipídicas, né? E aí nós temos poucos estudos em relação à superioridade das duas drogas, né? Fusariose, droga de escolha anfotericina B, né? Diacho de infecção que a gente tem dificuldade em tratar, tá? E seria isso aí.